Bom, gente, vamos falar aqui na última parte de Marília de Dirceu, né? Eu tinha destacado que um poema valia muito a pena conhecer, que é a Lira 3 da terceira parte, né? Embora a terceira parte não seja tão relevante para nós, a Lira 3 vale a pena. Por quê? Vamos ler para entender. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Não verás separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia e já brilharem os granites de ouro no fundo da bateia. Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Não verás negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cano sumo. Verás, então até agora ele está dizendo o que a Marília não vai ver. Olha agora o que ela vai ver. Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos, ver-me-ás folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Enquanto revolveres meus consultos, tu me farás gostosa companhia, lendo os fatos da sábia mestra história e os cantos da poesia. Lerás em alta voz a imagem bela, eu vendo que lhe dás o justo apreço, gostoso tornarei a ler de novo o cansado processo. Se encontrares louvado uma beleza, Marília, não lhe invejes a aventura, que tens quem leve a mais remota idade a tua formosura. Tá? Então lá, pessoal, ele começa a dizer tudo que a Marília não vai ver. E tudo que a Marília não vai ver está associado ao campo. Tá, até aí tu vai dizer, então é a Árcade. Não, mas calma aí. Olha que campo é esse. É um campo onde tem 100 cativos, 100 escravos trabalharem em cascalho da rica terra, dos rios caudalosos. É o campo onde tem o negro separando do pesado esmeril a grossa areia da bateia, né, lá com aquelas peneiras, né, tentando tirar o ouro. Né. Não verás virgens matos sendo derrubados e queimados, né, servindo de adubo a terra fértil cinza para as pessoas lançarem os grãos. Não verás os negros pacotes embrulhados do cheiroso fumo. Então o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está mostrando o campo colonial, tal como ele era. Né? Então eu costumo dizer em aula que ele está fazendo uma desmistificação do campo. Né? Ele está tirando aquela mística Árcade do campo, porque o campo Árcade ele é universal, ele é o campo pastoril, ele é o campo que tem animais em harmonia com árvores, harmonia com açudes, com o próprio pastor e a musa. Aqui ele está mostrando o campo como era, com escravos, tirando o ouro da água, né, da terra ali, caudalosas, né, sacos de fumo sendo embrulhados, queimadas de árvores para fertilizar o chão. Né. Então ele está mostrando o campo como era. Né. Então, e é isso que a Marília não vai ver. Aí pode dizer, então, tá, Marília não vai ver esse campo realista, porque ela vai ver o campo convencional. Não, mas olha onde é que ele projeta, Marília. Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes enredados e feitos, ver-me-á folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Os pleitos, né, da advocacia. Ele está se assumindo como um advogado, mais um advogado urbano. Enquanto revolver meus consultos, me farás gostosa companhia, lendo os fatos da sábia mestra história e os cantos da poesia. Então a Marília não vai estar curtindo a natureza sentada num tronco de jatobá. A Marília vai estar na mesa com ele lendo história e poesia. Né? Lerás em voz alta a imagem bela e eu vendo que lhe dás justo apreço, gostoso tornaria a ler de novo cansado processo. Então tu lendo alto me fará uma renovação, né? Eu vendo isso vou querer ler de novo os processos para tomar uma melhor decisão de repente. Se encontrares louvado uma beleza, Marília, não lhe invejes a aventura que tens quem leve a mais remota idade a sua formosura. Então não é nem para ela ter inveja, né, da beleza da poesia, né? Porque tu tens ainda a formosura da juventude, né? Coisa que a história e a poesia ainda não tem. Né? Então vejam que interessante, é um poema onde ele desmistifica o campo e assume a sua própria posição de desembargador, de advogado urbano. Né? Então, ele, mais do que desmistificar o campo, ele desmistifica também a condição de pastor. Ele assume que ele não é um pastor, que ele vai estar sentado decidindo os pleitos. É um poema muito interessante, fala muita coisa para nós. Aí. Tá? Pessoal, uma outra obra que vocês talvez tenham que conhecer um pouquinho, do Tomás Antônio Gonzaga, chama-se Cartas Chilenas. Tá? A gente foram 13 cartas, né, que circulavam um pouco antes da Inconfidência Mineira, ali por
1787, 1788, que estavam a serviço de satirizar os desmandos, né, o mau governo do Luiz da Cunha Menezes, que naquela altura era governador de Minas Gerais. Tá? Então, essas cartas tem como autor um tal de Critilo, né? Elas demoraram muito para ser decididas quem era o autor real, tá, gente? Só a partir de 1940, ou seja, quase 200 anos depois, é que se teve certeza que era do Tomás Antônio Gonzaga, tá? Porque nas cartas vai estar, nunca tinham, elas só foram editadas como obra em 1845, e só 7 cartas, né? Foi quase 20 anos depois que foram publicadas as 13, tá? Então elas não circularam como especificamente uma obra artística, então demorou-se muito tempo para saber quem era o verdadeiro autor, de fato, da obra. Tá? Hoje se sabe que é o Tomás Antônio Gonzaga. Então, nas cartas vocês vão ver um tal de Critilo, né, mandando essas cartas para o seu interlocutor, para o remetente, que é o Doroteu. Tá? E hoje se sabe que o Critilo é o Tomás Antônio Gonzaga e o Doroteu era o Cláudio Manuel da Costa. Tá? Criticando não o Luiz da Cunha Menezes, mas criticando um tal de Fanfarrão Minésio. Aí você vai me perguntar, por que tantos pseudônimos, né? Provavelmente naquela época colonial, né? Um sistema político não era muito fácil de sair criticando, né, personalidades políticas assim abertamente. Né? Então ele vai fantasiar, né, vai falsear todos os nomes aí. O Critilo manda as cartas pro Doroteu, criticando o Fanfarrão Minésio, que é o Luiz da Cunha Menezes. Aí tu me pergunta, por que cartas chilenas? Porque o próprio lugar também vai ser disfarçado, né? Então, Minas Gerais não vai aparecer como Minas Gerais, vai aparecer como Chile. E aí tu pode fazer todas as analogias histórico-geográficas aí, né? Então, se Minas Gerais é o Chile, Vila Rica, que é onde eles estão, é Santiago, né? O país colonizador não vai ser Portugal, vai ser quem colonizou o Chile, Espanha, e assim por diante. Tá? Aí você vai dizer lá, por que a gente lê essas cartas como uma obra artística? Bom, porque elas têm uma composição, uma linguagem artística. O próprio estilo delas é todas em decassílabos. Né? Todas as cartas são escritas em versos decassílabos, que é o verso de 10 sílabas poéticas. Só que são decassílabos brancos, tá? Não tem rima. Tá? E uma última coisa que a prova poderia te cobrar é perguntar se nessas sátiras aí, se tem algum apelo nativista, já preludia algum sentimento nacionalista de independência brasileira, etc. Não, tá? Não tem nenhum apelo nativista e nem faz uma crítica também específica à colonização, ao sistema colonial, escravidão, assim. Não, é especificamente uma sátira, uma crítica à individualidade profissional do Luiz da Cunha Menezes, tá? Como o Luiz da Cunha Menezes gerencia, tá, a administração de Minas Gerais, tá? Depois se descobriu, né, que os dois tiveram uma briga interna lá dentro, inclusive alguma briga bem sacana, né, porque o Tomás Antônio Gonzaga ganhava alguns privilégios financeiros do governador antigo, né, e aí quando o Luiz da Cunha Menezes entrou, ele não quis dar esses privilégios, e aí o Tomás Antônio Gonzaga avisou que ia criticar ele, enfim. Tá? Tretas do século XVIII que não fazem parte mais nossa, né? Aqui ninguém, na nossa política atual, ninguém ganha mamada, teta, nada, né? Tá tudo bem justo. Coisa boa é evoluir. Tá, gente? Eu vou deixar a obra do Basílio da Gama, embora esse vídeo tenha ficado curto, né? Estamos em 9 minutos. Eu vou deixar essa obra do Basílio da Gama específica pra gente fazer uma só aula dela e ela ficar separadinha das demais.